Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Graças a Deus, nós já retomamos os nossos cultos presenciais. Deus seja louvado. Infelizmente, como o número é limitado e alguns irmãos e irmãs têm alguns problemas de saúde, de idade e não podem estar juntos, nós vamos continuar utilizando durante algum tempo esse instrumento, essa ferramenta, para abençoar um número maior de pessoas. Amém? Para a nossa meditação de hoje, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, versículos 43 e 48, ou do 43 ao 48. Como já é um costume nosso, você já sabe, abre a Bíblia, lê e deixa aí aberta para acompanhar a exposição da palavra de Deus. O texto diz assim, Lucas 8, 43 a 48. Certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por detrás dele é Jesus, veio por detrás dele e tocou a orla das suas vestes. E logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse, Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti sair de mim poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, estamos mais uma vez com a tua palavra aberta e te pedimos em nome de Jesus, fala ao nosso coração, abre o nosso entendimento, nos auxilia através do teu Espírito Santo e aplica a tua palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Outubro Rosa. Desde os anos 90 do século passado, é feita uma mobilização mundial visando a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento do câncer de mama. No Brasil, essa campanha ganhou forças a partir de 2002. E, recentemente, foi incluído também a campanha de prevenção e do tratamento do câncer de colo do útero. Em outras palavras, a saúde da mulher. É importante dizer, logo aqui no início, que o autoexame, ou popularmente chamado exame de toque, é importante, pois a própria mulher pode perceber qualquer alteração no seu corpo. O aparecimento de nódulos, manchas vermelhas, avermelhadas, alterações no mamilo ou a presença de alguma secreção. Porém, o autoexame não elimina de forma nenhuma a necessidade da consulta médica periódica e a realização de todos os exames, inclusive de mamografia, conforme orientação devida. O mesmo ocorre, irmãs e irmãos, com a visita a regular ao ginecologista e o exame preventivo, popularmente chamado de Papa Nicolau. Cuidar da saúde é dever de todos. E nesse mês, em especial,
com maior ênfase, você mulher, e você que é o homem, filho de uma mulher, esposo de uma mulher, irmão de uma mulher, pai de uma mulher. Cuidar da saúde da mulher é dever de todos. Pensando nisso, aproveitando esse mês referencial, eu escolhi este texto bíblico, o texto de Lucas, o texto da mulher de hemorragia, ou da mulher do fluxo de sangue. Na minha época, era um termo que a gente usava muito. Eu preferi pegar esse texto, aproveitar esse relato para poder fazer uma alusão da Bíblia com essa campanha em relação à saúde da mulher. Não sabemos aqui claramente qual é a sua enfermidade, qual é a doença que ela tem. Conhecemos o sintoma, que é a hemorragia. Não sabemos se é um distúrbio de coagulação sanguínea, não sabemos se é um ovário policístico, um distúrbio na tireoide ou até um câncer de colo do útero. Sabemos, porém, que a sua doença e o seu tratamento duraram cerca de 12 anos, que ela gastou todo o seu dinheiro, todos os seus bens, todos os seus esforços. Contudo, nenhum médico da sua época conseguiu solucionar a sua questão. E ela ia sempre de mal a pior. Dessa história, da história triste dessa mulher, eu queria tirar algumas lições. Vejamos aí, por favor, leiamos juntos o versículo 43. Certa mulher que havia 12 anos vivendo e sofrendo de uma hemorragia a quem ninguém tinha podido curar. Essa última parte com tanta força. E que gastara com os médicos todos os seus haveres, todos os seus bens, todos os seus recursos. Em primeiro lugar, a primeira lição que essa mulher nos ensina é: não se intimide diante do seu problema. Hoje, podemos imaginar algumas coisas sobre esta mulher, porém há outras fora do nosso contexto cultural, fora da nossa época, que nós não temos a dimensão do que se passava. Disso eu vou falar mais tarde. Porém, diante daquilo que nós podemos imaginar, porque está no relato do texto, eu gosto de dizer, essa mulher estava fraca. Ela estava anêmica. Ela estava sem forças. Ela estava fragilizada. E agora, ela estava empobrecida. Empobrecida, ou seja, além de todos os seus males físicos, ela agora já tinha gastado todos os seus bens. Imaginemos hoje, irmãos e irmãs, uma mulher assim, que pegou lá a fila do SUS, do hospital, da clínica da mulher, ou do SICAM ali na Vasco da Gama, ou do hospital Aristide Maltês, lá em cima, em Brotas, do hospital Santa Isabel, ali em Nazaré, ou em qualquer outro hospital. Imaginemos que uma mulher que tinha algum recurso, algum dinheiro, alguma propriedade, e acabou se desfazendo disso para financiar, para patrocinar o seu tratamento. E ela investiu tempo, dinheiro, esforço, expectativa em busca dessa cura. Ela sabia a gravidade. Ninguém podia enganá-la, porque ela mesmo examinava o seu corpo e ia ao médico, e por mais que eles falassem ou não, ela sabia que não estava melhorando e que estava sempre piorando. Esse contexto catastrófico, terrível, triste, lastimável, diante desta mulher, fez com que ela não retrocedesse em nenhum momento,
podia até se entristecer, em algum momento ter medo, se amedrontar, ficar um tanto abatida. Porém, esses sentimentos temporários, que são comuns a qualquer homem ou mulher, no caso dessa mulher, despertou nela um espírito guerreiro. Ela não se entregou, ela não se prostrou, ela não se lamuriou, ela não desistiu. Pelo contrário, ela continuou lutando até a concretização da sua vontade, até a luta pela sua própria vida, pela sua própria existência, até a concretização do seu sonho. Ô meu irmão e minha irmã, você pode estar enfrentando um problema assim, um problema na saúde, né? Nós estamos falando do mês da saúde, um problema de saúde grave ou um problema de saúde crônico, né? Os médicos fazem essa distinção entre o que é dor aguda, aquela dor intensa, forte, mas lá pontual, e o que é aquela dor crônica, aquela dor que passa, ou melhor, que não passa, que fica, que persiste ali durante muito tempo. Você pode estar enfrentando um problema de saúde assim, agudo ou crônico. Os médicos podem ter lhe apontado esse ou aquele tratamento prolongado e que traz algumas incertezas, inclusive dos efeitos colaterais. Outros não são na área da saúde. Outros estão esperando na justiça o resultado de um processo que nunca sai e que se demora anos e anos. Alguns esperam uma sentença durante anos e anos, e alguns, após ter a sentença favorável, esperam a sua execução. Às vezes, os problemas estão ocorrendo dentro do casamento, no relacionamento marido e mulher, nas personalidades diferentes, nos desejos e desígnios diferentes para a vida. Muitas vezes, os problemas ocorrem com os nossos filhos. E quem tem filho tem a mania de dizer: toque em mim, pegue em mim, bata em mim, mas não toque nos meus filhos. E às vezes os problemas com os nossos filhos são problemas que aos nossos olhos, apesar de todo o esforço, nós não temos visto solução. Deus, através da história dessa mulher, através do seu sofrimento, Ele está nos dizendo, nos ensinando: não se entregue, não esmoreça, não baixe a cabeça, não desista. Continue lutando, continue buscando, continue investindo. Não abra mão. Invista tudo que você tem, tudo que você pode. Não fique esperando um milagre. Vá atrás do seu milagre. Em segundo lugar, vejamos aí o versículo 44. Vamos ver juntos o versículo 44? Todos juntos? Veio por trás dele e lhe tocou a orla das vestes, e logo se estancou a sua hemorragia. A segunda lição que essa mulher nos ensina é: não perca a fé. Ah, gente, essa lição fica parecendo contraditória com a última frase que eu acabei de falar. Eu falei assim, não fique esperando o seu milagre. Sabemos que Deus está em toda parte e Ele ouve as nossas orações onde estivermos. Em casa, no monte, no templo, no vale, no mar, na praia, no rio, onde você estiver, Deus te ouve. Porém, essa mulher, ao ouvir falar de Jesus, gloriosa, ao ouvir a palavra de Deus, a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, ao ouvir sobre Jesus, ela não se contentou em ficar em casa. Não se contentou em pedir a alguém que fosse interceder por ela. Não se contentou em fazer a sua oração no recôndito do seu quarto, sabendo que teria que enfrentar uma multidão,
mesmo fraca, anêmica, desanimada, sem saber como falar com ele, ela cria que se tocasse as suas vestes, olha, somente se eu tocar as suas vestes, de lá o evangelista Mateus e o evangelista Marcos, ao narrar esse texto, se eu somente tocar, somente um toque, e eu ficarei curada do meu mal. Por isso, ela não contou conversa. Olha, linguagem bem baiana. Não contou conversa, não comeu regue de ninguém. Pelo contrário, se levantou. Achou forças onde não tinha. Achou resistência onde não tinha. Achou resiliência onde não tinha. E foi em busca do seu milagre. Ela exercitou a sua fé. A Bíblia inteira, desde Gênesis ao Apocalipse, mas especificamente os evangelhos, encontramos a história de vários homens e mulheres que se cercaram, que creram quando todo mundo dizia que era impossível, que buscaram quando todos duvidaram e atrapalharam, que clamaram enquanto todos pediam silêncio. Lembra de Bartimeu? O cego lá de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o povo dizia, cala a boca, não incomoda. E quando diziam cala a boca, ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Essa mesma oração foi repetida pela mulher sírio-fenícia, que tinha lá a sua filha enferma e endemoniada. Este pedido, ou pedido semelhante a este, foi de um pai que estava no pé do Monte da Transfiguração. Enquanto Jesus estava orando lá em cima, ele estava aqui aos pés do monte, esperando Jesus descer. Lembra dos 10 leprosos que foram ao seu encontro e receberam a cura? Lembra daqueles 4 amigos que carregaram o paralítico e desceram por uma corda, abrindo o telhado da casa onde estava Jesus? Esses homens e mulheres criam naquilo que os profetas ensinavam. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. A esses pedintes, a esses necessitados, Jesus sempre lhes respondeu, a tua fé te salvou, aleluia. Um desses personagens, que eu acabei de falar aqui rapidamente, um deles chega diante de Jesus e humildemente ele afirma, ajuda-me na minha fraqueza da fé. Ou na fraqueza da minha fé. Ou seja, esse homem foi exercitado a ter fé, foi incitado a ter fé, mas percebendo que sua fé ainda era fraca, ele pede a Deus com fé que lhe aumente a fé. Ou seja, ele entendia, como entendiam os apóstolos, que a fé também é um dom vindo da parte de Deus. É Deus quem faz brotar essa fé no nosso coração para a honra e glória do seu nome. Ô meu irmão e minha irmã, pode ser que você esteja assim, castigado por essa doença, por essa enfermidade, por esse problema, açoitado pelas forças do vento, da tempestade de um lado para o outro. Que você esteja numa situação em que você não vê a saída, diante de um problema que você não vê a solução. Homens podem falhar, sim, homens e mulheres podem falhar. Eles podem negar, eles podem dizer que é impossível, mas não deixe de crer. Ora, diz o escritor dos Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam.
não perca a sua fé. Pelo contrário, quando você perceber que está enfraquecendo, peça a Deus dizendo: aumente a minha fé, renove a minha fé, fortaleça a minha fé, vivifica a minha fé, Senhor. Amém. Vejamos aí, mais uma vez, o versículo 47. O versículo 47 vai nos trazer uma terceira lição. Vamos lá? Vendo a mulher que não podia ocultar-se, não podia se omitir, não podia esconder, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, olha aí, declarou à vista de todo o povo a causa porque lhe havia tocado. Até aí, até essa parte. A causa porque lhe havia tocado, ou seja, a sua doença. A terceira lição que eu gosto de tirar desse texto é que essa mulher nos ensina a não ocultar a dor. Não esconda a sua dor. Não invente aquela história de viver é sofrer, né? Não fique omitindo a dor que você sente. Pelo contrário, conte. Lembra que no início eu lhe falei que não podemos imaginar algumas coisas sobre aquela mulher, algumas dimensões daquele seu sofrimento. Sabemos dos seus males físicos. Dos físicos nós sabemos. Mas às vezes nós esquecemos que ela está passando por males emocionais. Irmãos e irmãs, não há como fazer um tratamento tão prolongado durante 12 anos, gastar tudo que tem, todo o esforço, todas as expectativas, todo o dinheiro, e sempre piorando, sem que isso abale suas emoções. É por isso que Jesus lhe faz uma pergunta: quem me tocou? Ou seja, o que é que você está passando? Nós não podemos pensar diferente, porque sabemos que Jesus sabia quem havia tocado. E sabia por que havia tocado. Mas Jesus precisava ouvir daquela mulher algumas coisas. Ela tinha medo da morte. Ela tinha medo do sofrimento. Ela tinha medo do tratamento. Ela tinha medo de não ser curada. Ela tinha medo de tudo aquilo que ela estava passando durante aqueles anos. O medo da morte, o medo do tratamento. Se fosse nos dias atuais, o medo da quimioterapia, o medo da radioterapia, o medo da queda dos cabelos. No meu caso não ia atrapalhar muito, né? Já caíram quase todos. O medo da queda dos cabelos, o medo da extração parcial ou total das mamas, o medo da estereoctomia, a retirada do útero. Isso não atinge apenas o corpo, isso atinge as emoções. Há pouco que nós entendemos, e nós homens, nesse aspecto, somos muito cruéis. Porque acreditamos que está falando apenas do corpo. Para uma mulher, não. Para uma mulher está falando da sua beleza, da perda da sua beleza, da sua femininidade, do seu prazer, da sua alegria. Sim, há poucos anos eu ouvi uma conversa de duas mulheres comentando sobre uma terceira. E as duas, uma delas dizia assim: fulana precisou tirar o útero, estereoctomia, tirou o útero. E não é mais uma mulher completa. Ela virou uma irmã dentro de casa. Oh, santa ignorância. Ignorância pior ainda, porque vinha de uma outra mulher. Você que é homem, marido, irmão, filho, nessa hora precisa mostrar que é homem de verdade. Precisa ajudar essa sua mulher, esposa, irmã, mãe, a enfrentar esse diagnóstico e juntos enfrentarem um tratamento e todas as suas consequências e suas fases.
Lembre-se que ela está fragilizada física e emocionalmente. Por isso, tenha ainda mais paciência, tenha compreensão, esteja perto, abrace, auxilie, converse, mostre que o seu amor, que o seu desejo, que o seu cuidado não mudou, nem acabou. E você, mulher, aprenda a pedir socorro, a buscar ajuda. Ajuda nessa hora é fundamental. A família, os amigos, a igreja, o grupo de amigas. Na minha igreja tem a SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina. São fundamentais para isso. E em muitos casos, e na maioria dos casos, a terapia, a psicoterapia, a terapia ocupacional, muitas vezes eu tenho falado sobre isso aqui, ela pode lhe ajudar a enfrentar esse momento difícil. Leiamos juntos o versículo 47. De novo, a última partezinha dele. Vamos ler todo, mas a ênfase é na última parte. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa que lhe havia tocado. E a última parte agora. E como imediatamente fora curada. A quarta lição que essa mulher nos ensina é: não esconda o seu milagre, não esconda a sua cura. Ela estava trêmula, ela podia deixar ir embora ocultamente, mas a Bíblia diz que ela não podia fazer isso. Ela precisava contar do seu sofrimento passado durante todos aqueles anos, mas muito mais. Ela podia e precisava se libertar agora, contando como Deus fora maravilhoso, glorioso, majestoso, bondoso, benigno, misericordioso em curá-la. Lembro-me aqui imediatamente do Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Ele é quem redime a sua vida da morte e que te enche de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a sua mocidade se renova como a águia. Dê glória a Deus, meu irmão. Pode dar aí agora um glória a Deus. Dê amém, meu irmão. Dê louvado seja o nome do Senhor, meu irmão e minha irmã. Glorifique a Deus e deixe o povo saber como Deus é maravilhoso. Isso é o que a mulher está fazendo. Ela está louvando, ela está bendizendo, ela está adorando, ela está contando a todos as maravilhas que ela recebeu. Ela reconhece o quanto é pequena, o quanto ela não conseguiria, o quanto ela conseguiria enfrentar e solucionar aquele problema, o quanto ela não conseguiria enfrentar aquela doença e a morte que estava espreita. Contudo, ela reconhece, diante de toda a multidão, que só o Senhor é Deus, aleluia. Que Ele ouve e atende o necessitado, glória a Deus. Que Ele é o refúgio para o aflito, aleluia. Que Ele levou sobre si as nossas dores e sobre as suas pisaduras nós fomos curados, glória a Deus. Não descarto nunca a necessidade de ir regularmente ao médico, de fazer todos os exames e os tratamentos indicados. Mas lembro que Deus nosso Senhor, é Ele quem dá a cura, através dos médicos, através do remédio, através da cirurgia, através do tratamento, ou através da sua intervenção direta, que é o milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. Diante disso que foi exposto, meu irmão e minha irmã, o que você aprendeu? O que é que você pode tirar de lição para si?
Não se intimide diante dos problemas. Não perca a fé. Não oculte a sua dor, o seu sofrimento, aquilo que te incomoda. Mas também não esconda o valor da sua vitória. Amém. Que Deus lhe abençoe.